mundo em que hoje nós sabemos que temos complicações dentro da nossa casa, dentro da casa de conhecidos, dentro da casa de pessoas próximas, que estão passando por este mesmo problema. Um problema que começou na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade. Eu nasci no Paraná, sou paranaense, sou da cidade de Apucarana, no Paraná, nasci lá, mas vim muito criança para cá, para Campinas. Eu vim morar em Campinas. Eu vim com 1 ano e meio, 2 anos de idade para Campinas. Então eu nasci, eu cresci e vivi a minha vida toda ali em Campinas, na rua Carolina Florense, Vila Nova, Guanabara, né? Ali próximo ao Taquaral ali. Depois me mudei para Barão Geraldo, fiquei muito tempo em Barão Geraldo também, próximo à Ródia. Lá estudei na escola, uma escola que tinha dentro da Ródia, hoje não tem mais, é fora da escola. Mudou muito aquilo, muitos anos, né? Morei também no Jardim Santa Mônica, muitos anos, bastante anos no Jardim Santa Mônica. Mas sou paranaense, sou terra vermelha, sou pé vermelho. E nunca mais voltei no Paraná. Nunca mais, estou com 42 anos. Desde quando eu vim embora de lá, eu nunca mais tive o prazer assim de voltar à minha terra natal. Mas Deus ainda me dá esse presente, essa bênção de voltar lá, que eu tenho muito parente lá. Tenho tio, tia, primos, tenho muitos conhecidos lá também. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que todas essas palavras que vão ser pronunciadas pela minha boca, hoje, por honra e glória do Senhor, já está lavado com o sangue do Cordeiro. Já me confessei, já pedi perdão para quem eu tinha que pedir perdão, e o Senhor está tomando conta. Amém? Amém. Tudo que for dito, que eu vou falar hoje, faz parte do meu passado. Vim do Paraná, a minha vida começou no Carolina Florense. Morei com meu tio e com a minha avó. Foi eles que me criaram, eles que me colocaram na escola, me colocaram na escolinha do Guarani. Eu tinha uma vida totalmente normal, de uma criança normal, um jovem normal. Minha mãe ficou no Paraná, ela tinha separado do meu pai. Eu não conheço meu pai. Eu tenho alguns flashes assim, de vez em quando aparecem alguns flashes na minha cabeça do rosto do meu pai. Eu não cheguei a conhecer meu pai chama Natanael Belforte Lima, mas eu não cheguei a conhecer meu pai. Minha avó e meu tio me criou, até a minha mãe resolver vir embora para São Paulo. Lá no Paraná ela trabalhava no frigorífico. Naquela época, trabalhar no frigorífico era top. Ela trabalhava naquela época no frigorífico. E eu não sei o que aconteceu lá, que não entendia, né? O frigorífico veio a falência. Então ela veio embora para o estado de São Paulo, veio morar em Campinas, e eu morava com a minha avó. Eu não tinha muito, vamos dizer assim, muita proximidade com a minha mãe. Eu e minha mãe naquela época não era muito próximo um do outro, né? Ela me criava, me olhava, mas virava as costas e ia embora. Quem me criou foi a minha avó Cecília, que hoje não está mais entre a gente, partiu para o mundo do Senhor. E a minha mãe veio do Paraná e queria montar uma família, queria mudar o meu jeito de ser criado,
e resolveu me tirar da minha avó. Chegou uma certa vez lá na casa da minha avó e falou para minha avó que ia me levar embora, que tinha muito agradecimento do que ela tinha feito, tudo, me criado. Eu lembro que a minha avó chorava, mas chorava muito, assim, de ajoelhar no chão e pedir pelo amor de Deus para que ela não fizesse aquilo, que eu era a vida dela. Minha avó morreu dizendo que morreu feliz porque o medo dela era morrer e me ver sozinho no mundo, não tivesse encontrado ninguém. Ela falava: ai, Xande, eu tenho tanto medo de partir, filho, e deixar você aqui, você é tão descabeçado, o mundo vai tomar conta de você, mas graças a Deus, Deus mandou a Ângela para você, né? Eu falei: avó, Deus mandou a Ângela para mim, sabe, viu? E ela partiu, e graças a Deus, ela não teve esse desgosto de me ver totalmente no mundo. Então a minha mãe me tirou da minha avó, fomos morar atrás de um poço na Carolina Florência ali. Isso a minha mãe amigou o meu padrasto, o Mauro, que também não está mais entre a gente, infelizmente, e fui viver com eles. No começo, tudo normal, tudo tranquilo, uma família normal. O Mauro era um alemão, grandão assim, olhos azuis, forte, né? Ele era frentista desse posto, ele trabalhava nesse posto de gasolina, junto com meu tio, que cuidava de mim. Aí, as coisas, o tempo foi passando, o Mauro bebia muito, era alcoólatra, ele gostava muito de beber no bar, depois ir para casa, acabar de beber em casa. As coisas foram se complicando, porque a minha avó queria sempre me ver, e o Mauro chegou a uma fase que começou a proibir a minha avó de me ver, né, de ter relacionamento assim de vó para neto. Aí a minha mãe resolveu mudar para o Jardim Santa Mônica, para ficar longe da minha avó. Nos mudamos para o Jardim Santa Mônica. Lá fomos morar numa casa que o muro era igual um presídio, assim. A casa era igual um presídio, o portão todo fechado. E o meu padrasto, ele não teve a graça de ter conhecido uma religião, nem católica, nem evangélica, nem judaica, nem outro tipo de religião. O Mauro era totalmente ateu, ele não acreditava em Deus. E por causa disso, quem pagava muitas vezes era eu ou minha mãe. O Mauro foi ficando agressivo, foi mudando o jeito de me tratar, o jeito de tratar minha mãe. Depois veio a minha irmã. Eu tenho uma irmã, Josiane. Minha mãe ficou grávida do meu irmão, o Maurinho, que também hoje não está mais entre a gente. E quando o Maurinho nasceu, aí que as coisas mudaram totalmente. Morava ali no Jardim Santa Mônica. O Mauro pegou, me arrancou da escola. Acho que eu tinha 13 para 14 anos. Ele me tirou da escola e falou: você já é homem, e homem que é homem tem que trabalhar para ajudar em casa. Eu sempre fui criado assim, vou criar vocês assim. Falei: tudo bem, tranquilo, né? Trabalhar, vamos trabalhar. Tinha um sonho de ser jogador de futebol, ele me arrancou da escola, da escolinha de futebol, jogava naquela época bem, para trabalhar numa marcenaria. Foi o meu primeiro trabalho, foi numa marcenaria. Mas só que o Mauro, ele era conhecido do dono da marcenaria. O Mauro conhecia o dono. Então, eu trabalhava,
Só que chegava no dia do pagamento, quem recebia o pagamento era o mal. Que o dono da marcenaria ia lá e já pagava ele. Por eu ser de menor e ele ser meu padrasto e ter conhecimento com o dono. Então eu não recebia, eu trabalhava, meu negócio era trabalhar numa marcenaria, ir embora para casa e me trancar dentro do quarto e fazer o que ele mandasse. Foi aonde eu comecei a beber. Aprendi a beber dentro da minha casa. Quando falam que os pais são os espelhos dos filhos, é verdade, gente. É bíblico isso. Os filhos imitam tudo com que os pais fazem. Isso é verdade. Se você alguma vez fizer, glória a Deus, que eu tenho certeza que hoje a maioria está tomando consciência em que o mundo está totalmente mudado, que não é igual antigamente, que hoje, antigamente ainda a gente conversava, hoje ninguém conversa mais. Antigamente, no meu tempo, não tinha WhatsApp, não tinha o celular, não tinha internet. E nessa época, eu bebi o meu primeiro copo de bebida, que foi um martini, uma dose de martini, uma bebida doce. Foi ali que começou. Comecei a tomar gosto pela coisa. O Mauro gostava de uma bebida que chamava rabo de galo. Ele comprava 1 litro de pinga e um litro de cinar e deixava debaixo da pia. Muitas vezes ele saía para trabalhar no domingo, no final de semana, e eu ia lá e enchia o copo e tomava. Isso com 13, 14 anos de idade. Não imaginava o que poderia acontecer na minha vida depois de alguns anos com aquilo. O tempo foi passando, eu fui crescendo. O Mauro teve o sonho dele, que era ter um filho com a minha mãe, que era o meu irmão, Maurinho. Aí quando o Maurinho nasceu, aí que as coisas pioraram de vez. Pro meu lado, assim, particularmente pro meu lado. O Mauro, ele era racista. O Mauro não conseguia esconder, na verdade, a raiva que ele tinha da nossa cor, que era negro. Ele era racista. Todos os acontecimentos fora, dentro de casa, ele descontava em cima de mim. Apanhei muito. Apanhei de ficar caído no chão, de desacordar e acordar depois de 10, 15 minutos, porque o Mauro estava alcoolizado. Muitas vezes apanhei por entrar na frente para defender a minha mãe, que ele queria bater na minha mãe. A minha mãe era dependente de remédios. O Mauro não deixava minha mãe trabalhar. A gente não podia receber visitas nenhuma dentro de casa, e nem amigos meus não podiam tocar a campainha para falar comigo. Aí passa pela cabeça os jovens hoje, um menino de 13, 14 anos, louco para viver a vida, sabia jogar bola, gostava de dançar, todos os amigos na rua brincando, e você não podendo sair de dentro de casa. Aquilo ali, para um jovem, para um garoto, vai se transformando numa mágoa terrível dentro. Por que os outros podem fazer e eu não posso? Por que a vida deles é boa e a minha não é? O que eu fiz de errado para estar vivendo desse jeito?
Eu não saio de dentro de casa, não faço nada. Será que nem para ir jogar bola na rua com meus amigos eu posso? Então aquilo vai se transformando num ódio. Dentro de mim foi se transformando num ódio terrível, num ódio mortal, em que eu cresci vivendo desse jeito, em que o Mauro virava para mim e via que ali era o travesseiro dele, despejar toda a raiva que ele podia. Era eu, Alexandre. E minha mãe não podia fazer nada. Minha mãe não tinha forças para levantar do sofá. Minha mãe vivia doente. Minha mãe dependia de remédios para respirar, para andar. As pernas dela inchavam e ela precisava tomar remédio. E nisso a minha vida foi crescendo até os 17 anos. Aos 17 anos, eu tive uma saída de dentro de casa, em que o Mauro chegou para mim uma noite e falou: eu vou te dar a oportunidade de você sair com seus amigos. É isso que você quer, é isso que você vai ter. Só que 10 horas da noite eu quero ser dentro de casa. E a gente sabe que no sábado, 10 horas está começando a noite para o jovem. 10 horas está começando a abrir as baladas. Eu saí de casa às 7 horas da noite, com 3 amigos meus do Jardim Santa Mônica. Nós íamos no Jardim Santa Mônica mesmo, tinha um salão de baile lá, próximo à escola, que toda sexta, sábado e domingo tinha baile lá. E na minha época era samba rock, né? Negritude Júnior, só para contrariar, Soweto, não tinha essas coisas hoje de funk, era tudo mais antigo, né? Chitãozinho Chororó, essas coisas. O negócio era bom antigamente. E nesse dia, nesse sábado, eu saí com os meus amigos, tudo feliz, tudo alegre, né? Tinha um quichute, o Mauro comprou para mim, um quichute que era para ir na missa, para sair, para tudo era um quichute. Tinha aquele quichutão preto. E saí com os meus amigos, fui para o bairro. Só que fui para casa dos meus amigos. Quando foi 10 horas, meus amigos falaram: vamos para o baile. Eu falei: que hora que é? 10 horas. Cara, tem que ir embora para casa, velho. Eu falei: como ir embora para casa? Porque o Mauro, meu padrasto, falou para mim chegar às 10 horas. Não, Alexandre, não. 10 horas está abrindo o salão agora. Vamos para lá. E a gente já estava tomando uma cerveja, né? E amigo, você sabe, né? Não, vamos tomar mais uma com a gente aí, depois a gente leva você embora. Não, beleza. Ali tomando uma, tomando outra, já fiquei mais alegre. Peguei: vamos embora então. Vamos para o baile. Deixa meu padrasto para lá. Depois eu me acerto com ele. Fui para o baile. Foi me apresentado naquela noite o queijinho. Uma droga que é igual uma pílula, um Doril, que a gente chamava de queijinho. Os caras colocou na minha bebida e eu tomei. O queijinho ele causa um transtorno na sua cabeça, que você toma ele, daqui 20, 15 minutos, você vai acordar na calçada, de manhã cedo, sem lembrar do que você fez. Foi o que aconteceu comigo. Os meus amigos foram em casa, atrás de mim, porque não sabiam onde eu estava. Quando eles me encontraram na calçada, na frente do mercado, caído perto do ponto de ônibus. E eu não lembrava como eu tinha saído do bairro, não lembrava como eu tinha chegado lá. Foi a primeira droga que eu usei, fora a bebida. Cheguei em casa, o Mauro não estava trabalhando. Minha mãe já desesperada, vocês imaginam, né? Já tinha ligado para muita gente, hospitais e tudo, CETEC e tudo mais. Esperei
Chegou a noite, o Mauro chegou, mas ele chegou e nem conversou comigo, não. Ele já chegou, eu estava sentado no sofá, assistindo televisão, ele já pegou no meu braço, me puxou pelo corredor da casa e me jogou dentro do quarto. E lá, couro comendo. Ele batia muito na minha boca do estômago, porque era para não deixar meu rosto marcado. Eu fiquei eu acho que sem andar algum tempo. A última vez que aconteceu, o Mauro estava bêbado. Eu já tinha meus 17 anos. Eu era magrinho. Eu não tinha esse corpo todo, não. Eu era bem magrinho mesmo. Bem raquitiquinho assim. Era um neguinho bem magrinho. Mauro chegou em mim, bêbado, e começou a me xingar e veio para cima da minha mãe. E eu fui defender a minha mãe. Nisso eu peguei e empurrei o Mauro assim. Empurrei o Mauro com bastante força e ele caiu no banheiro. Ele caiu no banheiro e bateu a cabeça no chão. E lá ele ficou. Aí eu cheguei na minha mãe no desespero e falei para ela: mãe, desse jeito que a gente está vivendo não dá. Isso não é vida para nós. Eu já estou um homem, vamos embora daqui. Eu vou trabalhar, eu vou sustentar a gente. A gente não precisa viver desse jeito, apanhando desse jeito. A senhora trabalha, a gente se vira. Pega a Jo, pega o Maurinho, vamos embora daqui. Ali foi o primeiro impacto que eu tive quando eu fiquei com, vamos dizer assim, um sentimento que eu tinha da minha mãe. Era um sentimento de rancor, de raiva que eu sentia da minha mãe. Aquele ali foi o primeiro não da minha mãe que eu recebi na minha vida. Quando eu falei para ela: mãe, ou a senhora escolhe ficar com o Mauro, ou a gente vai embora, vamos embora, a gente procura a avó, vamos viver lá, a gente dá um jeito na nossa vida. Foi quando ela virou para mim e falou assim: ó filho, arruma suas coisas e vai, que a mãe vai ficar aqui. Aquilo ali para você acha que a mãe te trocou por uma pessoa que não era nem do seu sangue, não era da sua família. Quando a mãe fala isso para um filho, vai que é melhor para você e eu vou ficar aqui. É a mesma coisa que está falando assim: ó, sai por aquela porta e não volta mais. Foi o que eu fiz. Arrumei minha roupinha que eu tinha lá e minha avó morava em Fumaré aqui. Morava no Jardim Bom Retiro, em Fumaré. Vim para casa da minha avó. Minha avó, como sempre, me esperando de braços abertos. Cheguei, morei com ela, continuei com ela até os 34 anos de idade. Quando completei 18 anos, fui servir o exército. Dentro do quartel, eu conheci a farinha, o pó. Antes disso, eu já vivia nos pagodes, eu tinha um grupo de pagode, vivia tocando pelas cidades aí afora, saía de casa na sexta-feira, só voltava na segunda-feira quando acabava o dinheiro. Quando tinha amigo que tinha dinheiro, a gente continuava até o dinheiro do amigo acabar. Com 18 anos fui servir o quartel, vivia mais preso no exército do que servia o exército. Dentro do quartel fui preso, fiquei 1 mês preso, porque matei um bode do sargento lá sem saber. Dei um tiro no bode do sargento lá. Um tiro não, só tem 3 tiros de fuzil no bode. Nossa. Aí o sargento começou a me caçar lá no quartel, até me encontrar e me deixar preso lá por 1 mês.
quartel, eu conheci a farinha. Aí a minha vida deu um salto tremendo, porque eu vivia para usar a droga, eu vivia para comprar farinha, eu vivia para estar junto com os amigos no pagode, para não dar satisfação para aquela que estava rezando para me voltar para casa. Eu vivia em torno de umas pessoas que na verdade nem acreditavam em mim. Até hoje eu encontro alguns amigos aí que falam que eu estou fingindo, brincando de servir a Deus, que na verdade eu sou uma outra pessoa. Mas o Senhor conhece meu coração. Jesus conhece meu coração. Para mim estar aqui hoje falando para vocês, não foi fácil. Não foi fácil. A gente serve o Senhor, mas passa por bastante tribulações. O inimigo arma muitas armadilhas para que você não venha servir ao Senhor, dar o seu testemunho com o Espírito Santo para que Ele faça a obra. Para algumas pessoas, talvez aqui, possam acolher esta palavra e levar para quem precisa estar passando pelo mesmo problema que eu passei. As mesmas situações que eu passei, tem vários jovens passando pior do que eu, bem pior do que eu. Gente, eu saí do quartel, fui trabalhar num comércio aqui no Jardim Bom Retiro, conheci algumas pessoas de São Paulo e comecei a roubar carros. Comecei a roubar carros, isso dentro da igreja, sendo vice-coordenador de grupo de jovens da Santa Luzia. Eu era vice-coordenador do grupo de jovens da Santa Luzia. Aquele rapaz que estava lá era um jovem que eu coordenava, o Emerson. Ele sabe o que eu estou falando. A minha entrada dentro da igreja nessa época foi realmente para enganar aqueles que achavam que eu tinha uma vida santa. Mas o Senhor não quer morno, Ele quer quente, nem frio. Ele quer você quente, porque morno Ele vai cuspir para fora. E depois de um certo tempo, achando que eu estava enganando a todo mundo, Ele me cuspiu para fora. Eu fui parar no terminal central, bêbado, drogado. Eu fui parar na 13 de maio, dormindo na calçada. Eu fui parar em prostíbulos. Eu fui parar no Embu das Artes, roubando carro. Roubava carro aqui para levar para São Paulo. Só que o Senhor tinha um grande plano na minha vida, porque desse tempo todo Ele não deixou eu ser preso, Ele não deixou eu tirar a vida de ninguém. Eu troquei tiros com a polícia. Para escapar da polícia, eu desci o Zé Marais com o carro roubado, entrei no Jardim Santa Mônica e os caras atirando atrás na avenida, e o meu parceiro dando tiro no vidro quebrado atrás. Nós paramos o carro, descemos. Eu tive que me esconder no bueiro um dia e uma noite para a polícia não me achar. Fiquei no meio das bostas lá, um dia e uma noite tentando escapar da polícia. E o Senhor já tinha um plano na minha vida. Quando Ele me apresentou a minha esposa, a Ângela, ela ficou 5 anos comigo, comendo pão que o diabo amassou. 5 anos. 5 anos ainda que eu vivia nessa vida. Eu me drogava, eu roubava o dinheiro da minha esposa, os bicos que eu fazia de pintura, que eu trabalhava em pizzaria,
eu não trazia para casa, deixava as minhas filhas sem leite, sem pagar conta de luz, conta de água, e voltava só no domingo à noite para dentro de casa. A Ângela, esse tempo todo, eu não sabia, mas ela colocava água benta, sal na minha comida, e eu bebendo. Chegou um certo tempo que a bebida foi começando a fazer mal para mim, no meu estômago, e eu não entendia por quê. E eu mentia para ela, né? Todo bêbado que quer parar de ouvir a mulher falar, fala que no outro dia não vai beber mais. E a gente sabe que é mentira, que é só para a gente parar de ouvir a conversa daquela pessoa que está corretamente chamando a atenção para uma coisa que não está te fazendo bem. Ela te ama, mas não ama o que você está fazendo. A Ângela rezava por mim, reza por mim até hoje, junto com umas outras pessoas santas que tem na minha vida. E eu não sabia disso. Quando eu estava na igreja, na Santa Luzia, eu não sabia nem quem era Jesus Cristo, na verdade. Eu estava lá dentro para fazer festa de aniversário, que todo mês tinha um jovem que fazia aniversário. E quem tomava a frente disso? O Xandão. Eu estava levando muitos jovens comigo para o inferno. Eu estava carregando almas ao contrário de que Deus quer. E eu não me dava conta disso. Sabe, eu acho que quando eu vim dar conta disso, quando meu irmão, Maurinho, de 15 anos, morreu com 9 tiros de 9mm no peito, na esquina da minha casa. Maurinho já grande, um homem lindo. Maurinho era bonito, loiro, de olho verde. Você conheceu, né? Meu irmão era lindo. Só que ele entrou num sonho de ser igual o Xandão. Xandão era conhecido no Santo Antônio, Denadai, Bom Retiro, Valinhos, Vinhedo, Campinas, como o cara. Xandão é o cara, velho. Chama o Xandão lá que ele resolve. Para chegar a ver o seu irmão levar 9 tiros de 9mm no peito, com 15 anos de idade, porque ficou dependente de crack. Um moleque lindo, cara. Quando ele chegou nessa fase, acho que dava para ver os ossos do corpo dele. Maurinho chegou numa situação que ele entrou na pior droga que existe, eu acho que na face da terra. E quando ela penetra dentro de você, quando ela consegue arrancar a tua alma, a tua vontade de viver, você não tem mais força para reagir. E perto de uma família que não conhecia Deus, não tinha uma estrutura, um alicerce familiar ungida do Senhor, não tinha. Não tinha aquela pessoa que podia chegar em mim, ou chegar no Maurinho e falar assim, ó, eu vou te apresentar Jesus Cristo agora. É agora que eu vou te apresentar o verdadeiro Jesus Cristo, Alexandre. Um jovem de 15 anos, que tinha a vida toda pela frente, levar 9 tiros de 9mm, porque roubou uma casa de família, roubou dentro do próprio bairro. Eu não
tive coragem de ver. Eu não fui ver meu irmão. Sabe por quê? Porque os caras vieram atrás de mim também. Tive eu que sair de Sumaré, porque eles achavam que o Maurinho fazia as coisas por meu manto. O Maurinho roubava para trazer para mim. E eu vim descobrir que o meu irmão estava nessa vida, porque as pessoas chegavam em mim, que eu conheço muita gente envolvida nisso, e me falavam que o meu irmão estava com os dias contados. Até que aconteceu. Aí aquele terremoto cai em cima da sua cabeça, sabe? Eu vou piorar ou eu vou melhorar? Eu vou atrás de quem fez isso ou eu vou perdoar? Eu vou vingar o meu irmão ou eu vou rezar por ele? O que eu faço? Foi quando a Ângela veio entrar na minha vida. Depois de um certo tempo, eu voltei para Sumaré, não fui atrás de nada, estava decidido a dar um passo diferente, continuei bebendo, continuei usando droga, até a Ângela entrar na minha vida. A Ângela entrou na minha vida mandada por Jesus, assim. Vai lá, Anjo. Estou te enviando para você fazer uma missão diferente na vida desse homem agora. Foi 5 anos que a Ângela viveu comendo pão comigo. 5 anos de sofrência. Me deu 2 filhas lindas, me deu a Alexia, que eu cheguei a sonhar com a Alexia. Cheguei a sonhar com a minha filha. Eu quero minha filha para mim, Senhor. Manda minha filha, que eu quero uma filha para mim. Eu quero uma filha que eu possa cuidar, que esteja junto de mim, que eu possa amar, que eu possa ser um pai. Quando a Ângela chegou para mim e falou que estava grávida, oh, meu Deus do céu, o Senhor ouviu minha prece, cara. O Senhor ouviu as preces do Xandão. Um homem que vive na lama, comia junto com os porcos. Eu cheguei a comer a lavagem junto com os porcos. Eu cheguei a viver com nossos irmãos lá do 13 de maio, lá no Terminal Central. Eu cheguei a passar dias lá. Eu cheguei a usar crack. Eu usei maconha. Mas vi que não era minha. Fiquei na farinha e roubar carros. Até que o Senhor me mandou minha esposa, me mandou 2 irmãos que servem comigo no grupo de oração, que é o Gerson e o Antônio Santidade, que vieram conversar comigo, bêbado, e eles conversando comigo. Dizem eles que quando viu o negão lá de olho vermelho, eles falaram: não, Senhor, aonde o Senhor coloca a gente, meu Deus? Se esse homem levantar e resolver dar um pontapé na gente aqui, não tem quem salva a gente, porque eles são pequenininhos, né? Eles são pequenininhos assim. Mas o Senhor fez a obra no meu coração. Quando a Ângela saiu naquela última vez que eu falei para vocês semana retrasada aqui, que eu tinha bebido, que eu tinha subido 3 dias de casa, e que na segunda-feira ela tinha que levar nossas filhas para a escola e ela tinha que trabalhar, que ela é professora, que ela chegou em mim de manhã cedo e falou: ó, eu não tenho mais nada para fazer. O Senhor já falou no meu coração que você está salvo. Você está salvo. Basta você aceitar a sua salvação. E quando eu voltar do trabalho,
Quero uma resposta sua. Se não for para ficar com a gente, quando eu voltar, eu não quero nem te ver aqui. E aquilo entrou na minha cabeça como um parafuso que foi entrando assim. Falou: e agora, meu Deus, o que eu faço? Gente, eu não sabia rezar, não. Eu não sabia rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, muito menos o terço de Nossa Senhora. Eu não conhecia Nossa Senhora, não conhecia Nossa Mãezinha, não. Eu ouvia falar de Nossa Senhora. Eu era mais um espectador na missa. Eu ia para a missa bêbado. Eu cheguei muitas vezes a ler a liturgia da palavra bêbado. Eu fiz parte de cantar na Santa Luzia. Muitas vezes a coordenadora de canto chegou em mim e falou assim: você está com um bafo de conhaque, dá para sentir daqui. E este homem que estava tentando enganar aquelas pessoas que viviam uma vida santa, hoje o Senhor colocou aqui diante de vocês, com o coração muito apertado, que Ele fez a graça, que Ele fez a honra na minha vida. Naquela manhã de segunda-feira, eu pedi para Deus mudar a minha vida. Pedi para Deus que Ele me endireitasse. Eu lembro que eu ajoelhei no chão e fiz uma reza mais simples que eu podia fazer na minha vida. Era simplesmente pedir para que Ele me mudasse, que Ele me lapidasse, que Ele tirava tudo de ruim que estava dentro do meu coração, as minhas mágoas, os meus rancores sobre a minha mãe, sobre o meu padrasto, sobre raiva do meu irmão por ele ter entrado nessa vida e não ter conseguido sair. Eu queria ser um pai de família. Eu queria que as minhas filhas tivessem orgulho do pai, que elas pudessem estar na rua e falar que o Alexandre é meu pai. E a Bíblia estava assim, próximo, na minha frente, na estante, e o Senhor falou no meu ouvido: Alexandre, vai lá na estante e abre com a minha palavra. Mas, Senhor, eu não sei nem o que é a Bíblia. Eu estou te ordenando, vai lá na frente e abre a palavra. E o Senhor me deu esta palavra, que foi a minha restauração. Eu vou ler para vocês. Se vocês não quiserem pegar a Bíblia, irmãos, fiquem à vontade, não precisa não. Eu vou ler essa palavra que foi a palavra que até hoje eu oro em cima dela. A palavra que me salvou a minha vida, a minha alma, que hoje eu respiro pela minha família, que hoje eu respiro pela minha mãe, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, pelos meus enteados. Eu sou pai de 6 filhos. 6 filhos. Uma com cada mulher. Deus deu a graça de eu ter 2 filhos com a Ângela, com a minha esposa. Eu me arrependo? Não. Não me arrependo. Não me arrependo de nada. Sabe por que não me arrependo, gente? Porque se hoje Deus me dá a graça de fazer o contrário do que eu fazia, eu tinha que louvar e bendizer o nome dele. Se pelo menos uma dessas palavras que eu disse para vocês, se vocês levar para alguém, ou para alguém que esteja aqui dentro, acolheu essa palavra, a obra do Senhor já está feita. Ao contrário do que eu levava aqueles jovens, hoje eu estou trazendo. Hoje eu estou tentando trabalhar para o Senhor, trazendo para Ele, fazendo vocês aquecerem o teu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Sabe por que ela é viva? Porque ela entrou dentro da minha alma.
A palavra de Deus, do Senhor, a cada minuto, a cada dia, ela muda constantemente para salvar a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso